Brincadeira. Querido, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Para mim é um privilégio muito grande. Tudo que o pastor Adalberto falou, a recíproca é verdadeira. Nós temos essa aliança, caminhamos na mesma visão, estamos sempre juntos aí. Eu creio que isso, eu acredito numa frase que diz que Deus ele não une simplesmente pessoas, ele une propósitos, amém? E nós somos uma igreja que nós caminhamos no mesmo propósito, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. A minha palavra é quebrando os laços de alma. E eu acredito. Uma hora. Eu vou tentar pegar em uma hora, tá? Se eu não der conta, eu encerro em uma hora, amém? Mas eu creio que Deus tem coisas grandes para a gente aqui. Ou seja, essa palavra, eu acredito que ela tem uma importância muito grande na vida de todos nós. Eu acredito que quando nós chegamos aqui pela manhã e ouvimos sobre a importância dos relacionamentos, quando nós ouvimos ali, ou seja, as diferenciações, ou seja, as dificuldades que o namoro tem em relação à corte, ou seja, tudo isso é porque nós estamos trilhando um caminho lógico, um caminho, ou seja, direcionado a um propósito. Nós queremos, na verdade, que você compreenda que a corte ela não é uma lei que nós estabelecemos tão somente, mas é um princípio da palavra que tem como objetivo te abençoar. E eu acredito que os dois irmãos que me antecederam, e louva a Deus pela vida deles, eles falaram dos benefícios, das boas notícias. E eu acho que a minha palavra, na verdade, ela entra, ou seja, como mostrar o lado da dificuldade, não está na corte. Ou seja, das dificuldades com o relacionamento segundo o mundo, segundo o que todo mundo faz, quais as consequências dele. E o peso que isso tem para as nossas vidas. Talvez muito do que você está vivendo hoje, eu não tenho dúvida que é consequência do seu passado. Mas eu quero começar essa palavra para que a gente possa nos apoiar na Bíblia, amém? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se você achou, diga achei. Se você não achou, fala assim, me espera. Meu Deus. Vamos lá. Não achou ainda não? Cursão, né? Cursão, célula, anjo da guarda, tudo que ensina a Bíblia não é possível. 2 Coríntios 5, 17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova. Se alguém está em Cristo, é nova. É nova. Agora nós vamos falar da NVI. É nova criação. A NVI fala criação. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Esse versículo é verdade na sua vida? Sim ou não? As coisas velhas, você está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, amém? Então vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que nós lemos, ó Deus, e nós queremos e precisamos, ó Deus, muito, ó Deus amado, de revelação da tua palavra, da atuação do teu Espírito Santo sobre nós, que o Senhor possa agir com liberdade nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Querido, há uma realidade. Até eu estou com dificuldade de pregar essa palavra, porque às vezes a gente tem testemunhas oculares, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Otoniel, né? Pastor Otoniel, a gente conviveu junto na juventude, solteiros, né? E ele, tanto eu quanto ele, sabe o quanto que nós precisávamos ter esse tipo de informação e não tivemos. E o quanto que nós sofremos com isso. Assim, as pessoas sofremos, porque as consequências, ou seja, de um passado, e que muitas vezes, ou seja, eu ensino lá no Evangelho. Eu sou neto de pastor assembleiano. Pensa que você vê, é crente até a raiz. Mas isso não me livrou de enfrentar dificuldades na área relacional. Por quê? Muito em razão de não ter uma orientação adequada. E eu acredito que não seja diferente na vida dos irmãos. Mesmo
emoções, trouxeram dificuldades. Mas olha, o que a palavra de Deus diz? As coisas velhas se passaram, amém? Ou seja, você hoje vive uma novidade de vida. Ou seja, você é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, ou seja, mas por quê? Querido, por que às vezes, mesmo tendo, ou seja, nos arrependido, mesmo tendo mudando de vida, e aí, ou seja, às vezes, nessa área específica em relação ao relacionamento, ou seja, com vistas ao casamento, ou seja, com essa questão de resolver a sua vida afetiva, você tem tantos problemas. Se isso é uma realidade, se a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, a gente tem, ou seja, seria de se imaginar que o simples fato de eu me converter deveria mudar isso tudo. Eu queria dizer para você que mudou. Você como se mudou. Só que, da mesma forma como o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu do Egito com a Canaã conquistada, amém? Por quê? Porque Deus já havia falado. Ou seja, se a palavra de Deus diz que quando eu estou nele eu sou nova criação, isso é porque eu sou. Ah, mas eu não estou vendo isso, eu não estou experimentando isso. Querido, é o que nós vamos batalhar e lutar para que essa realidade ela se torne parte da nossa experiência, amém? As experiências do passado trouxeram implicações para o nosso presente. Você foi frustrado nos relacionamentos que você teve na adolescência, na juventude, e aí o que acontece? Logo você acha que nunca vai ser feliz. Por quê? Porque uma parte específica do seu ser foi afetada, foi ferida. Que parte que eu estou falando? A sua alma. Ou seja, nós aprendemos, né? Quantos aqui já fizeram cursão? Então você sabe que você, o que você é? Eu sou um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Acho que o pessoal está em dúvida, né? Vamos ter que voltar essa aula. Não é possível. Eu sou. Eu tenho e habito no corpo. Quando você converteu, recebeu Jesus, seu espírito foi regenerado, resolvido. O seu corpo vai ser glorificado, amém? E a sua alma? Ela precisa ser transformada, ela está sendo, amém? O apóstolo Paulo diz que a obra que o Senhor começou na sua vida, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus, amém? Ou seja, nós estamos nesse processo. Ou seja, a nossa alma, ou seja, a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções, elas estão sendo transformadas. E aí o que acontece? Essa área em especial, ela é muito afetada. Os nossos sentimentos, pessoas nos frustraram, pessoas prometeram algo que não entregaram, prometeram entregar para você o amor da sua vida. Você se entregou por inteiro. E qual foi o resultado? Fuga, frustração. Mas nessa tarde, nesse dia especial, eu creio que nós estamos debaixo de uma palavra. O Salmo 119, verso 7, diz que o Senhor restaurará a nossa alma. Amém? O Senhor restaurará a nossa alma. Provérbios capítulo 3, verso 6 fala da necessidade, ou seja, na verdade, que o Senhor, Ele endireitará as nossas veredas e os nossos caminhos. Ou seja, quer dizer, se você viveu até agora de maneira errada, você chegou, ou seja, na igreja, você se converteu para começar a sua vida, ou se você já se converteu há muito tempo, mas ainda vive naquele meio termo, né? Você está na igreja, você está envolvido, mas em muitas coisas você vive como o mundo vive. Sabe o que eu digo para isso? Eu vivi essa experiência por muitos anos. Eu vivi essa experiência de estar na igreja, ser apaixonado por Jesus, ser batizado no Espírito Santo, chamado por Deus, mas em algumas áreas eu não resistia. Por quê? Porque todo mundo fazia. E o que mais? De alguma forma trazia algum tipo de prazer. E aí, ou seja, o crente que age dessa forma é um crente o quê? Almático. Ou seja, querido, é um perigo para qualquer um de nós vivemos a nossa vida com Deus, sendo liderado pela nossa alma. Ou seja, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu estou com vontade, eu vivo em função das minhas emoções, das minhas vontades. E é por isso que muitas pessoas têm a experiência de
E aí estão os dois emburrados. Esse não é o plano de Deus para a sua vida, amém? Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o problema? Nos nossos relacionamentos, nós produzimos laços. Ou seja, o que na verdade é um laço de alma? Que é o alvo que eu quero falar aqui. O que é um laço de alma? É um forte vínculo entre a alma de duas pessoas. Diga comigo, laço de alma. É um forte vínculo entre a alma de duas pessoas. Quanto mais profundo for o vínculo do laço de alma, mais profundo e mais duradouro o relacionamento é. E também são as lembranças. Agora, laço de alma, ele pode ser descrito como uma palavra. É quando você une. Achei aqui. Eu estava procurando aqui, estava aqui embaixo, dentro de si também. Aleluia. O laço de alma, ou seja, poderia ser resumido como nós unirmos. Ou seja, é grudar em alguém. Ou seja, é exatamente o que o Senhor fez conosco. Ele se uniu a nós. Só que não se uniu a nossa alma, ele se uniu ao nosso espírito. Abre 1 Coríntios 6,17. Quem quer achar primeiro lê para mim? Voz de pregador de rua. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O que se une ao Senhor, ele é o quê? Um só espírito com Ele. Querido, quer dizer que você recebeu Jesus, você é um com Ele. Agora, ou seja, onde você pisa, o Senhor pisa com você. Querido, é uma realidade que, olha, por mais que você possa buscar de Deus, possa orar, possa fazer, olha, Deus nunca vai estar tão perto de você como Ele está agora. Oh, Jesus. Você entende isso? Ele já está dentro de você. Ah, eu não estou sentindo, não tem nada a ver com isso, eu preciso crer. Amém? Ele vive dentro de nós, ou seja, Ele se uniu a nós. Nem a morte, nada pode nos separar do Senhor, amém? Bom, agora, o que acontece? O laço de alma é uma das formas, ou seja, uma das formas mais importantes de laço de alma é estabelecida em um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque a união ela é um mandamento de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir, tornando-se os dois uma só carne. Efésios capítulo 5, 31 volta a reafirmar essa verdade. Eu vou precisar da ajuda aqui. Eu preciso de um. Daniel, me ajuda aqui. Hoje você vai me ajudar muito. Amém? Segura aqui. Segura o azul, você é cruzeirense, né? Segura o amarelo aqui. O que acontece? Isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um homem, isso aqui é uma mulher. Entendeu, né? Esse é um homem. Azul da mulher. Amém? Glória a Deus. Muito bem, o que nós estamos falando? O laço de alma, um dos mais profundos, é a união entre esses dois, ou seja, esses dois seres, essas duas pessoas que se encontram e eles vão se relacionar. E aí o que acontece? É o que nós todos precisamos experimentar e precisamos viver isso. Ou seja, qual é o propósito de Deus? Que o homem deixe sua casa e se una a uma mulher, para que os dois, ou seja, eles possam juntos desfrutar desse relacionamento. E na verdade, o que acontece? Essa é a realidade que o Senhor planejou para nós. Ou seja, que nós, quando nos relacionássemos com as pessoas, ou seja, que nós conhecêssemos a pessoa, que vamos dividir a nossa vida, nós pudéssemos ter essa plenitude, ou seja, dois que se tornam um. Pedi para a irmã preparar, acho que ela preparou bem demais. Porque olha aqui,
Um só. Aí como é que está? Perceberam? Um só, ó, como é que está? E assim, ou seja, o homem sozinho não se basta. Mas quando uniu, percebeu? Percebeu que ele já está mais firme, estabelecido? Esse é o propósito de Deus. O relacionamento conjugal ele é um tipo de figura do nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? O Senhor, ou seja, nós não somos, a igreja, ela não é a noiva de Cristo. Qual que é o propósito da noiva? Se casar com um noivo. E aí, ou seja, no noivo, no Senhor, nós encontramos tudo que nós precisamos, não é verdade? Ou seja, o Senhor ele nos completa de maneira plena. A mulher, ela foi feita como membro do corpo do homem. Na criação, Deus já fez dessa forma. Tirou da costela, criou ela, deu ela ao homem, agora juntou. E aqui existe a chave. O ato sexual, ele é a consumação final da união entre duas pessoas. Ou seja, é o momento que de fato eles se tornam uma só carne. E isso ele é precioso. Nós vimos aqui a emoção com a Paulo Bruno testemunhou da experiência dele. E é fantástico mesmo. É fantástico você perceber que a bênção de Deus ela está, ou seja, em você, ou seja, dividir a sua vida com uma pessoa. E dividir em todos os aspectos, emocionalmente, ou seja, afetivamente, suas vontades, isso é maravilhoso. Esse é o propósito de Deus. Mas o que nós temos visto, na verdade, na cultura do mundo, é outra situação. Ou seja, o que nós temos visto, na verdade, é o quê? É que no modelo do mundo, você tem que experimentar o máximo de opções que você tiver. Para quê? Para que você case com a pessoa certa. Para que você não tenha dúvida, será que se o que Deus fizer para mim eu não gostar? É a mesma coisa de você dizer que Deus, você é mais inteligente que Deus. Você é mais capaz de escolher para você do que o próprio Deus. Agora, qual é o problema? As pessoas vivem frustradas exatamente por não considerar o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós possamos nos relacionar profundamente, ou seja, com aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa que de fato vai dividir a vida conosco. E assim, a gente possa viver essa realidade. O que acontece? O que acontece na verdade hoje? E por que nós sofremos tanto com as decisões que nós tivemos no passado? Cada vez que eu me uno a uma pessoa, eu tenho um relacionamento sexual fora do casamento, eu vivo, ou seja, eu vivo uma nova experiência. O que a Bíblia diz? Nós estamos nos unindo a essa pessoa, produzindo um laço com aquela pessoa. E aí qual vai ser o resultado? Problemas. Isso, olha para você ver o que acontece. Quando você se une a uma pessoa, vocês eram dois, e agora vocês se tornaram um. E aí o que acontece? Você fala assim, não, é minha namorada, eu vou namorar pelo resto da vida, vou namorar a vida toda com ela, vou casar com ela, e aí você não tem problema. E olha que essa é a realidade de muitos casais crentes, que estão namorando, mas o que acontece? Fala assim, não, já que eu vou casar, é só amor. Ou seja, eu só quero o bem dela, ela quer o bem meu. Qual é o problema? O problema são as consequências disso, ou seja, nós estamos experimentando algo que não é para aquele momento. E isso produz dificuldades. E quando o relacionamento acaba, quando você tem uma intimidade com alguém, ou seja, ainda solteiro, você tem um prazer naquele momento, e depois, se você é crente, você tem algum tipo de condenação depois. A coisa nunca vai ser plena. Mas qual é o problema? É o depois. É o resultado daquilo. Por quê? Porque você se uniu a outra pessoa. Só que essa pessoa você não tem um compromisso de permanecer com ela, você não vai ficar com ela. E aí o que acontece? Os dois sofrem. Para exemplificar, seria a mesma coisa do seguinte. Aqui nós tínhamos duas.
E essas pessoas se uniram. E aí o relacionamento acabou. Qual foi o resultado? O resultado é esse. Jesus da glória. Olha só, sabe o que é isso aqui? É o retrato de muitas pessoas que tiveram experiências em muitos relacionamentos. E aí o que acontece? O que sobrou? Sobrou isso aqui. Ou seja, é deformado. Esse é a gente que essa aqui é a causa do sofrimento das pessoas. Porque o que acontece? Ela deixa de si e pega no outro. Ou seja, isso é um problema sem tamanho. Quais são as implicações de um relacionamento? Ou seja, essa é a realidade. Mas, ou seja, além disso, o que você precisa saber? O laço de alma, ele gera gerar laços de alma, eles são difíceis de romper. Você viu a dificuldade que foi de separar? O relacionamento já acabou, mas a pessoa continuou pensando, a pessoa continuou sonhando, nutrindo expectativas de que um dia, de alguma forma, aquilo vai dar certo. Ou seja, está presa. É aquela situação da pessoa, ou seja, depois que ela tem uma experiência dela, aquilo fica na mente da pessoa. A pessoa não consegue, ou seja, fazer nada sem pensar nisso. Tudo está pensando nisso. Ela vai para a igreja, está pensando nisso. Ela está trabalhando, está pensando nisso. Mas por quê? Porque os laços, eles nos vinculam. Agora, qual é o problema? Esse laço, ele trouxe consigo uma frustração, porque aquele relacionamento não continuou, não avançou, não está dentro do propósito de Deus. E aí, ou seja, a pessoa se torna perdida, ou seja, ela sofre com aquilo. Ou seja, por quê? Ela está, ou seja, ela quer se ver livre dela, ela entendeu que aquele relacionamento não era para ela, não era a pessoa, não era do jeito, mas ela continua presa, porque existe um laço envolvendo ela. Outra coisa, outra implicação do envolvimento ou de um relacionamento com intimidade antes do casamento. Outra implicação, o desejo da mulher, ele fica vinculado à primeira relação. Muitas pessoas sofrem por causa disso. Ou seja, o padrão de Deus, o padrão da palavra, Gênesis capítulo 3, verso 16, diz que o teu desejo, presta atenção, o teu desejo será para o teu marido. A ideia é que o marido na Bíblia, ele seria supostamente o único homem daquela mulher. Assim também como a esposa, a única mulher. E não que um homem ou uma mulher tivessem vários parceiros. Esse não é o propósito de Deus, mas é a realidade de inúmeras pessoas. E aí, qual é o resultado disso? Sofrimento. Sofrimento por quê? Porque se você experimenta, quem aqui já comeu maçã? Mamão. Qual que é mais gostoso? Por que você sabe disso? Porque você experimentou. Se você nunca tivesse comido mamão, você nunca ia ter condição de comparar. Percebeu? E aí o que acontece? Como as pessoas começam a ter inúmeras experiências, qual que é a situação natural? Vai haver comparação. Aí tipo assim, tem as dificuldades, os problemas nossos, mas no passado era tão melhor. Percebeu o problema? Outro problema, outra implicação. O laço de alma, ele gera corações fragmentados, dispersos em cada pessoa que teve relação. É isso aqui, ó. Está ferido, machucado. Nós nos tornamos um com cada pessoa que nos relacionamos sexualmente. Aí, tipo assim,
Você faz a conta, nossa, você se distribuiu em quantas pessoas? Absurdo. Você nem lembra, eu perdi a conta. E aí você, você dividiu tanto que não existe mais. Mas esse é um problema. Por quê? Porque você se uniu a inúmeras pessoas e elas se uniram a você. E aí o que acontece? Você vive uma vida dividida. Por que sofremos tanto? Porque nós distribuímos o nosso coração entre vários homens e mulheres. Ou seja, nos encontramos muitas das vezes o que? Divididos. Você está com uma pessoa pensando na outra. Você está com a outra lembrando do terceiro. E aí, ou seja, isso vira na cabeça de qualquer pessoa o quê? Um inferno. Por que existe tanta separação no nosso tempo? Por causa disso. Porque vivamos uma situação do seguinte: se me agrada, eu estou junto. Não, vamos casar. Se não der certo, qual que o mundo diz? Pode casar, casa lá. Está tão fácil hoje casar. Se não casar, o que você faz? O mundo diz: você larga. E aí o que acontece? Totalmente fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é que você possa experimentar uma vida, ou seja, toda com uma pessoa. Que você possa desfrutar da sua vida com essa pessoa e viver plenamente. A quarta implicação, e talvez a mais complicada de todas: toda vez que você se une a uma pessoa, há também uma transferência de espíritos. E aí isso é terrível. Por quê? Porque nós estamos nos unindo a outra pessoa. E aí a Bíblia diz assim: como que você, sendo o templo do Espírito Santo, vai se unir a uma prostituta? E a prostituta está cheia de quê? Combagina, demônios. E aí você está fazendo o que? Você está profanando o templo do Espírito Santo, está misturando as coisas. E qual vai ser o resultado? Prisão. Os demônios, querido, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós sabemos que, de fato, ou seja, a nossa guerra já é vencida, amém? Ou seja, que o inimigo, querido, não tem guerra entre Deus e o inimigo, não tem. Nós estamos em Cristo, acima de todo e qualquer principado, potestade. Nós estamos nessa posição, quando nós estamos em Cristo. Só que aí, quando eu ajo dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou dando abertura para que ele possa agir. Os espíritos, ou seja, os demônios, eles são espíritos, mas eles se alojam e se manifestam no corpo. Querido, infelizmente, ou seja, essa é uma realidade que muitas pessoas experimentam. Muitas pessoas recebem influências espirituais dos seus parceiros sexuais. E aí o que acontece? Muitos casos de demoniamento acontecem por causa dessa transferência de espírito. O cara está na igreja lá, cheio de Deus, né? Viveu a vida com Deus, mas aí o que acontece? Foi para quebrar. E aí o que acontece? Lá se envolveu com outra pessoa. E essa pessoa estava lá no centro de macumba, cheio de capeta até o talo. E a pessoa fez o quê? Se uniu a ela, aleluia. O que vai dar? Tragédia, problema. Você está entendendo? É muito sério. É muito sério isso, gente. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Isso está nas nossas escolas todos os dias. Isso está aqui em todos os lugares. As pessoas estão o quê? Hoje é comum. E se nós não falarmos disso, eu não sei como que no futuro isso vai ser trabalhado. Mas eu creio que nesses dias o Senhor tem trazido para nós uma palavra de libertação, uma palavra de vida nova, uma palavra de novas experiências. Por quê? Porque Deus quer encerrar esse ciclo na sua vida. Porque talvez eu estou te falando tudo isso e você está falando assim: ai meu Deus, minha vida vai ser uma tragédia. Querido, eu estou só pintando o quadro do que é, do que são as implicações. Mas eu quero adiantar para você que Deus tem mudança para você, amém? Quinta implicação: laços de alma, dessas como nós já citamos, eles geram frigidez sexual nos casamentos. Gente, no outro seminário da corte que nós participamos, o Bruno estava com uma camisa, né? Lembra da camisa que o Bruno estava, né?
seja, eu não namoro para casar. Eu estou casando para quê? Eu estou casando para namorar. E na verdade, querido, isso é uma realidade que muitos casais têm dentro. Sabe por quê? Durante o tempo que está namorando, eu estava lá embaixo, lá preparando a palavra, estava ouvindo o Bruno pregar aqui. É aquele negócio mesmo. Ou seja, o cara tem uma vida sexual assim, de atleta. Ele consegue lá 5, 6, 7 performances por dia, se precisar. Todo dia, sem problema. Você é um atleta sexual. Aí o cara casa. Acabou. E aí, tipo assim, frigidez total. Aquele fogo que tinha no passado não tem mais. E aí o que acontece? Se o cara, ou a mulher, se um dos cônjuges resolve ter um caso extraconjugal, o que acontece? Aquela vitalidade volta. Olha que coisa do capeta. Presta atenção que você tem. Mas por quê? É isso mesmo, querido. Sabe por quê? Querido, o sexo é uma bênção, foi dada por Deus. Não, você não entendeu. O sexo é uma bênção, foi dado por Deus. Agora você entendeu. Aleluia. Acordou, você estava dormindo. Aleluia. Me ajuda, irmão. Mas é uma bênção. Só que o que acontece? Quando nós nos envolvemos dessa maneira, nós nos deixamos perder. E aí eu acho que, assim, na verdade, o namoro dura quanto tempo? Mas você namoro. Se for vamos fazer um namoro que dura muito. Quanto tempo? 10 anos. Agora o casamento é para a vida toda. O que vale mais a pena? Você está entendendo? O casamento é para a vida toda. Você vai se guardar, ou seja, por um tempo específico. Porque, ou seja, as pessoas vão pensar, mas o quê? Um ano? Um ano sem nada? Um ano sem nenhum beijinho? Um ano sem nem... Querido, é muito melhor você se guardar por esse tempo, se preparar e depois você viver a sua vida com isso plenamente, do que você experimentar tudo agora. Aí você passa a vida inteira de jejum, na seca, no sofrimento, acabou a vontade, acabou a aflição. Querido, você está rindo, mas sabe o que acontece? Os que são, ou seja, os casais aqui sabem do que eu estou falando. É luta. Então, o que precisa acontecer? Nós vamos nos guardar. Por quê? Porque Deus, na verdade, Ele tem o melhor para nós. O que Deus tem para nós, querido, é a Canaã. Fala comigo, Deus tem para mim uma Canaã. Presta atenção, é uma terra que manda leite e mel. Você consegue imaginar? Porque a gente fica pensando assim, uma terra que manda leite e mel, você passa bem esquisito, né? Mas uma terra de desfrute. Você sabe por que as pessoas têm tanta resistência com o casamento nos nossos dias? Olha para você ver. Semana passada, nas nossas células de adolescente, nós enviamos uma lição falando sobre impureza sexual. Falando sobre isso na célula de adolescente. E aí, ou seja, alguns líderes perguntaram, questionaram assim, pastor, mas será que não é demais? Será que eles vão dar conta? Os adolescentes sabem quase mais do que os líderes. E aí, presta atenção. Uma adolescente, no final da lição, fazia um questionamento assim: olha, como é que você imagina o seu casamento? Como é que você imagina? Ou seja, estimular a pessoa a pensar no futuro, ou seja, sonhar com uma coisa que seja abençoadora. Aí uma menina de pouco mais de 10 anos, eu acho, porque senão eu estou muito mal para pensar nisso. Eu tenho que curtir minha vida. Filha de crente. Percebeu? Mas é o que? É a culpa dos pais? Não. Sabe quem que é a culpa? É a filosofia do mundo atual. Ou seja, eles estão pensando em quê? Eles estão pensando em curtir. Mas olha para mim, querido, o seu coração, diga comigo assim, o meu coração é uma nova terra que o Senhor me deu. Querido, presta atenção, você vivia no Egito, escravo do pecado, vivia debaixo de todas essas maldições. E aí o que acontece? O Senhor Jesus veio para nos libertar, amém? Mas olha, Ele veio para te tirar do Egito, mas não é para você morrer no deserto. O que é morrer no deserto? Você foi salvo,
ele fala que de fato Deus tem um tempo de desfrute. Ou seja, a terra prometida é um lugar de desfrute. Dela, ou seja, depende toda a nossa vida. Ou seja, o seu coração, querido, é uma terra nova que Deus te deu, para você se guardar, para você, ou seja, de fato, do seu coração procede as saídas da vida, como diz Provérbios. E aí, ou seja, você precisa cuidar, proteger o seu coração, por quê? Proteger suas emoções, proteger seus sentimentos, para quê? Para não acontecer isso aqui, ó. A sua vida não ser isso. Tem muita gente jogando a vida fora, e jogando a vida fora com o quê? Com 12, 13, 14, 20, 21, 30, 50. Deus tem novidade de vida para você, amém? Diga assim: Deus tem novidade de vida para mim. Agora, o que você deve fazer para você entrar nessa Canaã? Ou seja, no passado, olha, Jesus me salvou, sou nova criatura. Agora eu preciso tomar posse disso. Porque, olha, às vezes você pensa assim: já era para ser novo, eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus, ou seja, tudo se fez novo. Aí eu olho para a minha vida e falo assim: amém. Não. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Pega a sua Bíblia. Números capítulo 33. Verso 50. Verso 50. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem, diga comigo, expulsem. Diga assim: expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Quem são esses habitantes da terra? Quem são esses habitantes da terra? Na sua vida, o seu coração é uma terra nova, amém? Mas quem estava habitando o seu coração antes? Seus relacionamentos passados. Você precisa expulsar do seu coração os antigos moradores do seu coração. Quem que é? É os ex. Não é ex, minha não, é ex-namorada, ex-rolinho, ex. É os ex. Você tem que tirar eles fora. Porque não adianta você ficar, olha, agora eu vou casar, eu conheci essa pessoa. E aí o que acontece? Eu estou com ela pensando, não, mas a minha ex não era assim, não. Não, você percebeu? Eu preciso, na verdade, expulsar os antigos moradores da terra. Ou seja, aquilo que estava no meu coração, na minha lembrança, eu preciso apagar. Gente, isso é muito sério. Pessoas que tiveram, ou seja, quem são esses antigos moradores do seu coração? Pessoas com as quais você teve relacionamento sexual, pessoas que você teve intimidade. Talvez você não chegou a consumar o relacionamento sexual, mas você ficou ali no, sabe aquele negócio ali, entendeu? Você não consumou, mas você estava lá, né? Mão aqui, você entendeu, né? Você entendeu, amém? Ou seja, e às vezes o que acontece? Isso vem na sua memória. Às vezes você está lá conversando com a pessoa, talvez você está dormindo, talvez você está ali, você está aqui no culto. E aí o que acontece? Passa alguém com perfume. Aí você faz assim, coisa do capeta, né? As lembranças. Aí você até cantou aqui a música, né? Lembra das lembranças? Amarrado, né? Mas ou seja, nós precisamos expulsar. A segunda coisa, devemos destruir todos os nossos líderes, todos os nossos ídolos e os seus lugares de adoração no nosso coração. Querido, sabe aquele presente que está lá na prateleira da casa da sua mãe, que não está na sua casa, que está na casa da sua avó, você escondeu lá? Querido, eu quando era criança, o que acontece?
irmãos, eu não tenho um desejo no meu coração. A gente se espelha nos pais, nos tios. Então, cuidado com o que você faz perto das crianças que vivem com você. E aí o que acontece? Eu cresci muito influenciado pela minha avó me cuidou assim, de maneira muito especial. Muito, ou seja, me deu exemplos de fé maravilhosos. Mas o meu tio, é solteiro até hoje, não se casou, ele vivia lá também, ele vivia uma vida toda torta. E aí um dia não, várias oportunidades, a gente sentava lá depois do almoço a conversar, e aí o meu tio, todo comício, ia contar as vantagens dele. Qual que eram as vantagens? Ele abria assim uma bolsa de couro, e nessa bolsa de couro assim, na época, isso era chique. Hoje você nem sabe o que é isso mais. Sabe o que é carta? Você sabe o que é carta? Sabe não, né? É o antecessor do e-mail. A carta de papel que as pessoas põem no correio. E aí você mostrou assim, ó, essa aqui é a carta da fulana, da ciclana, da beltrana. Toda uma história. E aí eu olhava para aquilo como criança, olhava e falava assim, morre, massa. Morre, até o adjetivo já passou, né? Até o adjetivo é antiquado. Percebeu? Porque assim, já tem um tempo já, né? E aí o que acontece? Eu olhava para aquilo e falava, quando eu crescer eu quero fazer igual. Só que ela era crente. E aí, o que acontece? Eu ainda peguei uma fase ainda, né? Dessas cartas. E aí a gente ia para os congressos da igreja, sabe? Né, Daniel? A gente ia, era uma bênção o congresso, né? Aí lá o plena paz cantava, né? Aleluia. Gente, era uma bênção. E aí nesses congressos a gente ia, recebia de Deus e tudo, mas também estava ali querendo construir um relacionamento, a maneira que tudo acontecia. E aí o que acontece? Você conhecia as pessoas. E aí, ou seja, começava a dar uns namoros assim, que ia de uma decade, né? E aí, carta. É aquele negócio, eu comecei a juntar isso. Eu comecei a juntar as cartas, irmãos. E aí, o que acontece? E primeiro deixei na casa da minha avó, depois minha avó morreu. O que tinha meu nome da minha mãe. E ficou lá. Querido, até que ficou para trás. E aí, um dia, bom, o tempo passou. As coisas se resolveram, Deus abençoou. E aí eu estou voltando, assim, eu estou chegando na casa da minha mãe, eu já estava casado, nem lembrava desse negócio mais. Eu já estava casado aí, eu fui pegar um negócio lá no guarda-roupa assim, né? Já com a minha esposa lá, abri a porta do maleiro. Lá para abrir a porta do maleiro tinha um cesto, todo tamanho assim, foto, tudo, eu falei assim, nossa! A minha esposa falou, o que é isso? Eu falei, então eu tenho que jogar fora. Beleza, ele ficou, né? Aí depois eu cheguei em casa e falei assim, você vai queimar aqui, vai falar, né? Que vai uma história de vida, que não representava mais nada para mim, mas ainda estava lá. E olha, querido, o que aconteceu na próxima oportunidade? O que eu fiz? Peguei, taquei fogo, cheguei em foto, mas tá aqui, ó, queimou, não existe mais. Mas presta atenção, às vezes a gente fica fazendo essas lembranças e nutrindo o quê? Expectativa, esperança de coisas que já acabaram, que não podem nos ajudar. O ídolo, querido, é tudo aquilo que te prende, que te faz pensar, que prende o seu pensamento. Aquilo que eu vou dizer, na hora da crise, o que acontece? Aquelas lembranças voltam. E olha, querido, você deve, de fato, você entrar em Canaã, você deve destruir tudo que te liga ao seu passado. Você deve experimentar a novidade de vida. Ah, pastor, mas essas são as lembranças que são boas e aquelas que são negativas. Porque você guarda talvez alguma lembrança de uma experiência boa. Mas olha, e as experiências negativas? Também ficam na sua memória. Também ficam na sua lembrança. Quando você vê a pessoa, quando você passa algum lugar que te lembra, você fala assim, não, tragédia. O que você deve fazer, querido? Para você entrar em Canaã, você precisa perdoar. Você precisa perdoar aqueles que causaram feridas em você, que trouxeram sofrimento sobre a sua vida. Por quê? Porque o seu coração, querido, é uma terra boa. Você não pode deixar essas raízes erradas nascerem, crescerem lá dentro.
perdoado. Querido, da mesma forma como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar aqueles que nos feriram. Talvez o que acontece? Talvez muito do que eu falei aqui não seja realidade da sua vida. Ou seja, você não tem lembranças boas, você não guarda cartas, você não guarda presentes, você não guarda nada disso. Mas as lembranças ruins ficaram. E sabe qual é o problema das lembranças ruins? É que elas se transformam em amargura, ressentimento, mágoa. E isso fica onde? Escondido. As pessoas olham para você e não conseguem ver. Mas lá dentro você está fazendo o quê? Você está perdido. Nós precisamos, Provérbios 5:22 diz que nós somos atados às cordas do pecado da mágoa. Ficar ressentido é pecado. Não liberar perdão é pecado. E aí o que acontece? Mas a pessoa fez isso e aconteceu com o pouco que ela fez. Você nasceu de novo, amém? Diga assim: eu nasci de novo. E perdoar faz parte da minha nova natureza. Por quê? Porque você é da natureza de Deus. Deus habita em você. Os mandamentos do Novo Testamento é o que está dentro de você. Ou seja, porque você foi amado por Deus, porque você foi perdoado por Deus. Quantos aqui foram amados e perdoados? Aleluia. Todos nós. Você também precisa perdoar aqueles que te feriram. Lembra da parábola lá da história do cara que devia lá $1 milhão? Não tinha como pagar e foi perdoado. Lembra? O cara falou assim: não tem como pagar não, me ajuda e tal. E aí o cara fez o quê? Não, tá bom, estou perdoado. Ele sai do lado de fora, o cara deve R$1 para ele. Ele queria mandar o cara para a cadeia. É exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. Deus já nos perdoou, mas nós estamos guardando rancor daqueles que nos feriram. Querido, em nome de Jesus, Deus tem liberdade para você hoje. Deus tem liberdade para você hoje. Olha, não, ou seja, não perdoar é nos tornarmos escravos daquelas pessoas. É nos tornar escravos. É você viver a sua vida atado àquele pecado. Já imaginou você? Imagina que o pecado não desmonta. Imaginou? E aí, ou seja, a forma que for quando você perdoa, o celular deve estar lá. Mas quando você não perdoa, você está amarrando na corda, pondo atrás e sai puxando. Estou ressentido, estou muito magoado. Já viu essa história? Estou muito magoado. E pelo amor de Deus, libera o perdão. Por quê? Porque faz parte da sua natureza. Aí eu não dou conta. Dá sim. Dá sim. Por quê? Porque o Senhor te perdoou por coisas muito maiores. Amém? Por último, nós devemos tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Tomar posse. Querido, você precisa romper com esse passado e tomar posse da terra que o Senhor te deu. Jardim de delícia, uma vida de desfrute. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero te falar que a sua vida relacional ao seu casamento é uma terra boa. Diga assim: o meu casamento. Não, você que não é casado ainda, é profeticamente, amém? Deus já te deu um casamento abençoado. Você não entendeu? Presta atenção, acorda quem está do seu lado aí. Vai ser acorda, chegou a hora. Eu estou profetizando. Olha para mim. Deus já te deu um casamento abençoado. Aleluia. Aí você olha assim, mas nem o cônjuge eu tenho. Querido, crê.
Você veio do seminário da corte. Olha aqui. Você veio do seminário da corte. Você ouviu sobre a importância dos relacionamentos. Você ouviu sobre o problema do namoro, a diferença do namoro da corte. Você ouviu sobre o laço de alma. Mas se você ouvir isso tudo, concordar com isso tudo, mas você não colocar em prática, não adianta. Se você não expulsar do seu coração, ou seja, os antigos moradores, você vai continuar com o problema. E aí você vai casar, e aí vem a primeira crise e você fala assim: casei errado, fiz tudo errado. Ah não, o meu ex era mais romântico, meu ex era mais assim. Percebeu? Querido, essa é a experiência de muitos clientes, porque mantém as lembranças, ou seja, sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Nós precisamos, de fato, viver a palavra, aplicar a palavra. E o que a palavra diz? O que a palavra diz sobre isso? Você é nova criatura, amém? As coisas velhas já se passaram, você está em Cristo. Diga assim: eu estou em Cristo. Diga assim: eu permaneço em Cristo. E isso tem implicações poderosas sobre a sua vida. Gálatas 2,19 diz que eu já estou crucificado com Cristo. Ele vive em mim, amém? Ele vive em você. Mateus 18, presta atenção. Diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra, e é o que nós vamos fazer hoje, tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado nos céus. Você precisa declarar fé. Aquele que confessa o seu pecado, talvez muito do que eu falei, talvez algumas coisas não tenham nada a ver com a sua vida, mas talvez outras tantas tenham. O que a Bíblia diz? O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você precisa compreender que Cristo, Ele se entregou por você. Você é santo por causa do que Cristo fez, amém? Você precisa viver como tal. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz e deixar essa vida de Deus manifestar na sua vida. Porque o que está acontecendo muitas vezes? Você quer isso tudo, mas continua vivendo o padrão, né? O Senhor, Ele está nessa tarde liberando sobre nós uma palavra para você ter um futuro próspero, um futuro de desfrute, não uma vida como o mundo vive. Não, claro, ser crente, mas viver como o mundo vive vai impedir você de desfrutar de muita coisa. Eu ouvi ontem eu estava conversando com uma pessoa. Ele estava no sábado, presta atenção, no sábado, na nossa conferência lá, nós tivemos um jovem que casou na corte, falando de santidade, testemunhando disso. E aí, eu não estava no culto, eu estava pregando no país. E aí no domingo eu encontrei com esse rapaz. E aí a gente estava conversando lá, né? E ele falou assim: aí alguém comentou sobre o testemunho do irmão lá. E aí o rapaz assim diz assim: muito bonito o testemunho do irmão, casou na corte, vai ser uma bênção e tal. Mas para mim isso não está não. Para mim não está não. Porque se não tiver beijo, como é que faz? Eu olhei assim, né? Não era assim, credo. Nunca mais! Eu fiquei olhando, sabe o que eu ouvi ali? Eu vi a minha mentalidade no passado. Eu vi nas palavras daquele rapaz a minha mentalidade, como que eu pensava antes. E aí, ou seja, depois desses alguns segundos de vida, foi compaixão. Eu falei assim: eu não teve revelação. Ele não entendeu. E aí, o problema é que eu estou com 35. Faço 36 esse ano, já pode preparando para dar o presente. Mas esse irmão está com 31. Eu falei assim: eu entendi o primeiro que é, graças a Deus. Mas eu acredito que ele ainda vai entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque
exatamente o que eu senti nas palavras daquele rapaz. Querido, o que nós precisamos compreender nessa tarde é que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, ele foi capaz, presta atenção no que eu estou dizendo, ele foi capaz de te purificar de todos esses pecados. Pastor, mas eu já fui perdoado. Você recebeu Jesus como Salvador, amém? Você confessou seus pecados ao Senhor? Porque a Bíblia diz que aquele que, ou seja, que se confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Fica de pé no seu lugar. Minha avó não tem violão lá. Se quiser pegar um livro para você cantar, amém? Amém? Daniel sempre cantou muito melhor que eu. Filho, presta atenção. Nós queremos, nessa tarde, nós temos algumas coisas para fazer aqui para a gente encerrar. Tudo que eu falei aqui hoje, tudo que eu falei aqui essa tarde, talvez não seja muita novidade para você. Mas olha para mim, apesar de não ser novidade, é uma realidade. E é uma realidade que você precisa colocar em prática, que você precisa se posicionar. Porque olha, se você ouviu isso tudo e continuar a viver da mesma maneira, sabe o que a Bíblia diz? Olha para mim, você é indesculpável diante do Senhor. Por quê? Porque você teve entendimento, clareza, teve oportunidade. Agora, o fato de você talvez concordar ou não concordar não muda a realidade. Deus continua sendo Deus independente do que você pensa nele. Amém? Fala comigo assim: Deus continua sendo Deus independente do que eu acho. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Ele tem para nós. Querido, mesmo que você tenha tido, olha, eu não tive tempo de abordar sobre isso, mas sabe o que acontece? Existem muitas pessoas que experimentam uma tragédia na sua vida relacional, sabe por quê? Porque não se livraram dos laços do passado. Eu conheço histórias de homens que depois de se tornarem pais, de terem famílias constituídas, eles abandonaram tudo e assumiram-se, se viram, se tornaram homossexuais. Sabe, e conversando com essas pessoas, sabe por quê? Por causa de traumas, de laços, de abusos do passado. Querido, mesmo que você, talvez você está olhando para mim e fala assim: olha, eu não tive relacionamento nenhum desse jeito, mas talvez você foi abusado, talvez você teve uma experiência até mesmo homossexual, e você olha para isso e fala assim: ah, para mim não tem jeito. Eu quero te falar que tem. E o Senhor nessa noite, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar os bens dessa terra. Essa terra que Deus te deu é boa. Os inimigos que estavam habitando aí, eles precisam ser colocados para fora. Mesmo que em outra fase da sua vida você tenha experimentado tudo isso, hoje é o tempo, hoje é o dia que o Senhor nos chamou para mudar essa realidade. Eu queria te dar uma oportunidade agora. Nós vamos fazer isso em 2 momentos. O que a Bíblia fala? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Eu queria que nós pudéssemos, o Daniel, os meninos aqui vão ministrar uma canção. Eu queria que enquanto você canta essa canção com eles, enquanto eles cantam, que você pudesse se voltar para o Senhor. Esse é um tempo de conserto, você se consertar com o Senhor. Querido, se existe acusação no seu coração, eu quero liberar sobre você uma palavra de liberdade. Amém. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Amém? Foi para a liberdade. Nós vamos, ao final dessa canção,
Nós vamos fazer uma oração, ou seja, para quebrar esses laços. Mas o que precisa ser feito? Você precisa, neste momento, trazer a memória. Trazer a memória essas experiências que você teve no passado. E se arrepender delas. Confessar elas diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor. Você está me entendendo? Alô? Está me entendendo? Os irmãos vão ministrar essa canção. Eu queria que você fechasse seus olhos. Esse é o momento, querido, que você não deve conversar com ninguém que está do seu lado. Esse é o momento para você se desligar e você deixar Deus trabalhar na sua vida. Amém. Filho de Davi,